Sejam todos muito bem-vindos. E primeiramente eu queria dizer que na religião não existe certo ou errado, tá? Todo mundo está certo na sua crença, independente no que seja, está correto. Só que você não pode ser um tolo de acreditar em algumas coisas. E eu vou te explicar por que você é um tolo quando você acredita que Deus é um cara que está lá em cima, olhando para você e tomando atitudes com base no que você faz, movimentando as coisas em prol de você, porque isso não existe. Ou te punindo. Se você fizer isso, Deus está lá em cima olhando e vai te punir, vai fazer você tropeçar ali, cair. Isso não existe. E muito menos acreditar que tudo está escrito, que se acontece alguma coisa é por alguma razão. Isso não existe. E nesse vídeo eu vou te explicar o que realmente existe e isso se aplica a todos, a mim, a você e a qualquer pessoa no mundo. E geralmente eu peço like no início do vídeo, tá? Só que nesse caso eu vou deixar para você dar o like no final do vídeo, caso o que eu falar faça sentido para você. Só que antes de falar tudo isso, eu vou falar sobre a origem da religião. A religião ela começou lá nos períodos da Idade da Pedra, onde as primeiras civilizações elas começaram a ser sedentárias e elas começaram a perceber que os eventos da natureza, como trovoada, sol escaldante, tudo isso era coisa dos deuses, né? Era coisa que vinha de cima, de algo superior a eles. Eles não entendiam como funcionava, então eles acreditavam que tinham os deuses lá que ficavam nervosos, ficavam irritados se eles não fizessem alguma coisa. Então aí surgiu a religião de fato, ou seja, a crença em um ser superior, e já começou aí a religião pelo medo. Se você olhar historicamente, a religião sempre foi com base no medo. Isso não está errado. Por quê? Se as pessoas não tiverem medo de alguma coisa, elas vão fazerem as coisas erradas do mesmo jeito. Pode olhar as leis de trânsito. Se você não tiver uma multa para quem cruzar o sinal vermelho, as pessoas vão cruzar o sinal vermelho. Então a humanidade em si, ela é muito mais regida pelo medo do que pelo incentivo. E isso se aplica à religião também. Então essa história da religião, que se a gente não fizer algo correto, Deus vai punir a gente, isso está totalmente correto. Mas como assim? Tá correto. E é justamente esse o assunto desse vídeo. Eu vou explicar tudo isso e vou dar nome para uma nova religião chamada Cosmos. Eu sigo essa religião. Você, mesmo sem saber, segue também essa religião. Os padres seguem, Papa segue, todo mundo segue essa religião do Cosmos. Essa é a verdadeira religião que segue as pessoas no nosso planeta e no universo. E nessa religião a gente pode chamar o Cosmos de Deus. A gente pode chamar de Alá, de Jeová. Não importa, se você olhar a quantidade de nomes dos deuses que cada povo acredita, é gigantesca. Só que todos eles se referem à mesma coisa, ao nosso cosmos, ao nosso universo. E Deus está em tudo, porque Deus, ou seja lá como você chamar, eu chamo de cosmos. O cosmos, tá? Ele está em todo lugar, ele é tudo que a gente participa, sabendo ou não das coisas. Porque agora, por exemplo, está passando aqui sinais de TV, sinais de rádio, e eu não estou vendo, mas existe. Então o cosmos é tudo isso. E nisso a Igreja Católica estava certa. Deus está em todas as coisas, em todos os lugares, realmente. Então a única coisa é que a interpretação está errada. Porque Deus não é um cara barbudo controlando. Deus é o cosmos, é tudo onde a gente está. Isso é uma interpretação do cosmos. E a verdade é que estamos aqui sozinhos por nós mesmos. Então não adianta pedir nada para ninguém. Tudo que acontece com você é resultado das suas ações e só de você. Então não adianta pedir um emprego a Deus, que não vai cair do céu um emprego. Você vai ter que se capacitar, você vai ter que estudar, se preparar, vai ter que agir como uma pessoa bacana. E aí o que vai acontecer? Com todas essas atitudes suas, o universo vai te devolver um resultado, que é um emprego. Mas não porque Deus te deu, e sim porque você mereceu. E se você não fizer essas coisas, talvez você não consiga esse emprego.
E é isso que eu quero explicar para você, que se você se preparou, você se capacitou, você se empenhou em procurar, foi fazer a entrevista, você se dedicou, você vai ter um retorno. E isso é o cosmo. Quando você faz coisas, você tem retorno das coisas que você faz. Não tem alguém lá em cima olhando e dizendo, vou fazer isso aqui porque ela mereceu. Ou não vou fazer porque não mereceu. Porque isso não vai acontecer. Não adianta rezar, pedir para parar de chover, porque isso é um fenômeno natural do nosso planeta, não é Deus dando chuva ou dando sol. Se ele fizer isso, ele vai mudar todo o ecossistema. Então isso não vai acontecer. Então essa é a religião do cosmos. Tudo que você faz, fala, pensa, mostra, vai te trazer um resultado. Eu vou dar um exemplo muito simples e isso você pode fazer à prova. Experimente chegar em algum lugar, qualquer lugar, seja na empresa que você trabalha, seja numa padaria, num mercado, em alguma loja, qualquer lugar. Faça esse teste. Experimente chegar de cara fechada, tá? Com uma energia ruim. Se alguém perguntar, tudo certo? Fala, não tá tudo certo, tá horrível, tá tudo acontecendo ruim. Você vai perceber, ou então seja grosseiro com as pessoas, você vai perceber que as pessoas vão te tratar mal também, não vão? Ou vão ser fechadas com você, não vão te dar bola, não serão simpáticas. Ou seja, se você chegar com uma energia ruim, você vai contaminar as outras pessoas com essa energia ruim. E elas vão te devolver o quê? Energias ruins também. Você pode fazer esse teste. Agora chegue sorrindo, chegue alegre, falando coisas boas. As pessoas vão sorrir para você também. Chegue no caixa do supermercado, ela vai estar com um olhar sério para você. Experimente sorrir e dizer, bom dia, tudo bem? Eu já fiz esse teste. A pessoa para, tudo bem. Segue a vida, só que ela segue mais feliz, com um sorriso no rosto. Se você for pagar, sorria, a pessoa vai te retornar coisas boas também. Por quê? Porque nosso cosmos funciona assim. Quando a gente faz coisas boas, a gente recebe coisas boas. E isso é você que provoca, não é uma decisão divina, é uma decisão sua. E essa religião do cosmos, ela é aplicada a todos. Querendo ou não, as pessoas são regidas por essa religião. Mesmo se você não acreditar em mim, essas coisas vão acontecer. Pense na lei da gravidade, por exemplo. Se eu subir num prédio, pular desse prédio, 100% das vezes eu vou cair. Ou se eu jogar qualquer coisa, essa coisa vai cair 100% das vezes. Isso é um fato, não é uma decisão divina. Então, se eu pular, cair e morrer, não é porque eu fui punido, porque era a minha hora, que eu escuto muito, era a hora daquela pessoa, não era a hora. Isso aí não existe. Isso é a lei da gravidade. A gente é atraído para a Terra por causa da nossa massa corporal. Qualquer objeto que tenha massa é atraído para a Terra. Isso chama-se gravidade. Não se chama decisão divina, tá? Então, se eu pular, eu vou cair e provavelmente morrerei. Se eu pular de um prédio de 30 andares, eu vou morrer, muito provavelmente. Mesmo eu sendo o Papa, vai morrer, porque não é uma decisão de Deus, é uma decisão do cosmos, entendeu? É o nosso planeta, funciona assim. A gente entendeu isso, a gente não decidiu isso, a gente só entendeu que funciona assim. Quem criou tudo isso, ninguém sabe, não tem como mensurar, só imaginar. A gente não estava lá. Foi Deus que criou, mas quem criou Deus? E quem criou Deus? Então não tem como chegar na origem e descobrir de fato o que aconteceu. Mas a gente entende o que existe aqui na nossa frente, na sua frente, na minha frente, aonde a gente está. Porque isso aqui é cosmos, tá? Isso aqui é a nossa religião. É isso que a gente deve seguir. E não acreditar que vai cair coisa do céu, porque não vai. Tudo que vai acontecer é baseado no que a gente fizer. E se você entender isso, talvez você seja uma pessoa melhor e faça coisas melhores, sabendo que quando você faz coisas boas, você vai receber coisas boas. Quando você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Isso é um conhecimento antigo, só que muita gente espera que aconteça sem plantar.
Não vai acontecer, você não vai colher nenhum fruto se você não plantar. E alguns padres realmente falam isso, tá? Porque é a interpretação do que diz a Bíblia, a interpretação do que diz as religiões, elas dizem em um ser maior como figura de linguagem. Então você não deve seguir isso como um cara lá em cima te controlando ou te punindo. Você tem que entender que isso é algo maior, que é o nosso cosmos, tá? Esse é o verdadeiro Deus, é o Alá, é o Jeová, ou seja o que você chame. Eu chamo de cosmo e por isso é o nome dessa minha religião, a religião do cosmos. E essa é a religião mais atual da humanidade. E queira você ou não, você está nessa religião. Todos estamos. Então, já que a gente sabe que é responsabilidade nossa o que acontece com a gente, vamos começar a ser uma pessoa melhor, a ter melhores atitudes, a se preparar para as coisas, a buscar os nossos sonhos. Se a gente se preparar, se a gente fizer por merecer, a gente vai conseguir. Então, se você tem um sonho, se você tem uma grande vontade, olha, eu quero ser advogado, você não vai pedir isso a Deus. Você vai entender que você precisa criar as situações para que você consiga chegar no seu destino. Você vai precisar estudar, você vai precisar trabalhar, você vai precisar se dedicar a isso. Como é que eu pago uma faculdade? Vai trabalhar. Ah, mas não dá. Arruma um emprego melhor, faz a hora extra. Batalhe pelo seu sonho. É você que tem que batalhar. As coisas não vão acontecer sem que você mereça. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e comente. Dê o seu ponto de vista, sua opinião. Nada é uma verdade absoluta e nada é imutável. Então, comente, vamos conversar sobre isso. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um grande abraço e bons negócios!